Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar aí sobre a hegemonia europeia. Vou explanar um pouquinho acerca dela que vocês tiveram no Centro de Mídias São Paulo. Então, para a gente começar falando de hegemonia europeia, a gente tem o significado de hegemonia, né? E essa aula está pautada na habilidade de analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias regiões do planeta, notadamente em situações de conflitos, intervenções militares e ou influências cultural em diferentes tempos e lugares. E aí, quando a gente vai começar falando de hegemonia, o que significa então hegemonia, né? Hegemonia, então, é supremacia, liderança, predominância, superioridade, no que serve os poderes políticos, militares e culturais. Aí aqui eu tenho um gráfico que mostra pra gente alguns países da Europa, né, e como eles estão nessa questão da frota comercial, da produção comercial e capitais investidos aí, né? Então a gente tem Inglaterra, Alemanha, França, o resto da Europa, Estados Unidos e o resto do mundo. Então a gente percebe que, né, um dos países que detém muito dessa área, né, de investimento, todas essas áreas, é a Inglaterra. O resto da Europa também tem uma porcentagem significativa. E os Estados Unidos, então a gente tem uma disputa. Isso antes, né, um pouco, até a Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial. Acontece que pós-Segunda Guerra Mundial, com o mundo multipolar, a gente tem uma Europa que vem perdendo um pouco desse espaço, dessa predominância, mas ela ainda se mantém muito ativa, principalmente a questão dos blocos econômicos. A União Europeia é um dos blocos econômicos mais antigos e mais bem-sucedidos, tá? Então, a hegemonia significa isso. A hegemonia europeia, ela se dá de diversas maneiras, né? Tanto dentro dos poderes políticos, militares e culturais. Aqui eu trouxe o exemplo do cachorro-quente, que é um prato brasileiro, né? Está presente em quase todo o território brasileiro, muito famoso, conhecido. E é um exemplo, a gente pode falar assim, nossa, um cachorro-quente, por que um cachorro-quente? Mas o cachorro-quente, ele traz pra gente influências de vários lugares. Mesmo depois ele ter se tornado, né, ele ser um prato extremamente típico brasileiro, ele traz algumas características, né, ele carrega uma história com ele também. Então a gente tem a salsicha, que vem da Alemanha, nós temos o pão, que é de Portugal, nós temos a mostarda, que é do Reino Unido. Então a gente tem uma junção de vários países, de várias culturas diferentes, europeias, dentro de um prato tipicamente brasileiro. Né? A hegemonia europeia ela é muito antiga, né? Aí até antes de Cristo. A gente teve Alexandre o Grande, que foi no Império Grego, que queria expansão para a Ásia. As cruzadas também, que pretendiam expandir o cristianismo, né, e gerava conflitos também. A gente teve vários conflitos na época das cruzadas e também no Império Império Grego do Alexandre o Grande. E essa hegemonia ela vem de séculos, né, inclusive antes de Cristo, até chegar nos patamares que a gente tem hoje de influência da Europa no nosso dia, no nosso cotidiano. Então a gente tem o mapa Teol, o mundo conhecido, que ele foi elaborado por um bispo de Isidoro de Servilha, e ele vai mostrar pra gente o mundo conhecido. Aqui a Europa ela está no centro, né? Então a gente tem a Ásia, a Europa e a África, é o mundo em T, ou em O e OT, o mundo conhecido. E aqui é o mundo que eles conheciam. E aí, né, contextualizando com a questão da cartografia que foi abordada na aula do Centro de Mídias, a cartografia, tudo que a gente tem de cartografia do mundo ocidental, que traz uma característica da Europa, né, principalmente da cultura europeia, a cultura ocidental, a gente tem sempre nas produções cartográficas, o centro ele está onde? Qual que está o centro do mapa mundi? Sempre vai estar Europa, bem no centro, que a gente chama isso de eurocentrismo, e esse eurocentrismo ele vai ser influenciar em várias outras questões, não só na produção cartográfica, mas no sentido da sociedade também. Então a gente tem o eurocentrismo, que é o modo de julgar o mundo de um ponto de vista europeu, portanto influência política, econômica e social que exerce sobre essas diversas áreas. E aí dentro da cartografia a gente vai ter esse eurocentrismo centrado na questão da produção cartográfica. O mapa que a gente mais tem acesso, que a gente mais tem conhecimento, consegue entender, identificar e saber o que é o que, onde está o que, né, é o mapa que a gente tem a Europa no centro.
A hegemonia europeia, então, ela começou lá desde os impérios antigos. Ela vai ter uma ascensão no processo das rotas marítimas, né, das grandes navegações, da colonização. A Europa, ela tinha uma demografia também importante, né? Ela teve um crescimento populacional que favoreceu todas essas migrações, processos migratórios, né? Então a gente tem uma população em demasia que faz com que a gente tenha imigrantes europeus saindo da Europa e indo para várias regiões do mundo. As grandes navegações, eles queriam o quê? Eles queriam descobrir novas terras e também descobrir os mares, né? E nesse processo todo eles chegaram no Brasil, né? Na América, no Brasil. E a população europeia tinha uma quantidade significativa que fez com que eles pudessem se fragmentar e cada parte da população ir para um país, ir para uma terra desconhecida, para uma terra nova, né? Então a gente tem aí o fluxo, a linhazinha verde é de 1830 a 1839. Esse mapa aqui é o mapa de fluxos migratórios, tá? E aí a gente tinha essa questão das terras desconhecidas, explorar suas riquezas, eles fizeram colônias, a gente tem o aumento do mercantilismo, das relações comerciais, acúmulo de riquezas, principalmente na Inglaterra, que vai ser pioneira, né? Esse acúmulo de riquezas, vai fazer com que a Europa seja pioneira nas revoluções industriais, o avanço do capitalismo europeu, as revoluções industriais que vão trazer o desenvolvimento, né? Também as rotas comerciais vai aumentar. A Europa, ela também já tinha aí todo o seu passado histórico, né? As principais universidades, os principais cientistas, os principais inventores. Nisso também vai entrar o eurocentrismo, eles vão se achar superiores, e aí vai justificar o racismo, vai justificar o neocolonialismo no continente africano, né? Então a gente tem a Conferência de Berlim em 1885, em que vários países sentaram e falaram, vamos dividir a África, e a gente vai pegar um pedacinho, cada um pegou um pedacinho da África que achava interessante. Por quê? Porque eles precisavam de matéria-prima, porque eles já tinham esgotado todas as suas matérias-primas, né, na maioria das vezes eles estavam ali no acúmulo de riquezas, na produção, né, de produtos industriais, e eles precisavam de matéria-prima. Então esse racismo, esse eurocentrismo fez com que eles voltassem para o continente africano, Portugal, por exemplo, já estava no continente africano desde o século XVI, né? Inclusive, a gente sabe disso no nosso processo de história de formação territorial do Brasil, que os negros chegaram aqui pouco depois da chegada dos portugueses, né? Então eles vão justificar tudo isso e vão entrar aí dentro do continente africano, partilhar a África para poder recorrer a esses recursos de matéria-prima mesmo. E depois de tudo isso, né, todo esse processo de expansão de comércio, das relações, da cultura, a gente tem a globalização. E na globalização, a gente tem um mundo que ele está interligado. A maior parte do que se chama de cultura ocidental vem da Europa, então a língua, a maior parte dos países vão falar inglês ou vão falar português, né? Variações do português, espanhol, os hábitos alimentares, os hábitos de vestimentas. Então a gente tem globalização que vai massificando essa cultura, né, e contribuindo aí para que a Europa ainda continue nessa hegemonia, né? Então aqui eu trouxe uma para vocês, e aqui eu tenho uma charge falando desse processo da partilha da África, né? Vamos ver como é que a gente divide isso. Essa região aqui é minha. Primeiro, eu quero uma onde passe um rio. Se não for pedir demais, gostaria dessa com lagos e montanhas. E a gente tem os países aí, né, as pessoas, esses senhores representando as nações, quando eles estavam no processo de divisão territorial do continente africano. E é isso. Certo? Na atividade, a gente vai ter... Eu vou colocar alguns textos de apoio, né? E para que vocês possam terminar, fazer as atividades. Certo? Beijos, estou morrendo de saudades. Espero que vocês tenham gostado e tenham elucidado um pouco alguns